Bom dia, pessoal. Quero agradecer, antes de mais nada, né, a presença de vocês, né, nessa mais uma aula semanal. E hoje vamos falar aqui sobre o Simples Nacional, né, referente à escolha entre o regime convencional e o regime híbrido, tá? Bom, antes de iniciarmos, né, sobre o regime híbrido e o convencional, né, quero trazer para vocês alguma mudança, né, umas mudanças aí que ocorreram, né, no mês de agosto, que vai impactar muito, né, o imposto do Simples Nacional a partir de 1 de janeiro de 2027, né? Essas alterações, elas foram trazidas aí pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, através da Resolução 190, teve também a 191, né, que trouxe algumas alterações significativas. As principais delas estão aí na Resolução 190, tá? Então, o que traz essas normativas? Traz o fim do regime de caixa para apuração mensal. Então, antes, você, do Simples Nacional, tinha a opção de recolher os impostos, né, com base no recebimento, né? Você tinha essa opção de fazer anualmente, escolher se que você queria recolher os impostos pelo regime de caixa, né, que é quando você recebe, ou pelo regime de competência, né, quando da emissão de nota fiscal. Então, essa situação, né, então, a partir de agora, né, foi tirado essa opção. Então, você só vai poder recolher os seus impostos com base no faturamento, na emissão da nota fiscal. Então, isso vai trazer algum transtorno, né, para algumas atividades, né? E a conectividade, né, automatizada, né? Então, o pagamento do imposto lá das, né, ela vai ser alimentada direto agora pelos documentos fiscais. Então, a nota fiscal vai ser o documento, né, uma confissão de dívida aí dos impostos, né, vai ser agora pela nota fiscal. Então, emitiu nota fiscal, né, então, você já está confessando os impostos. Errou, vai ter dificuldade, por quê? Porque criaram algumas dificuldades até para cancelar a nota, os prazos estão curtos, as justificativas. Então, hoje precisa tomar muito cuidado a partir de 1 de janeiro de 2027 ao emitir uma nota. Não dá mais para emitir nota, cancelar, né? Essas condições acabaram a partir de 2027. Então, tomem cuidado, vai faturar, precisa ter certeza que está tudo correto, que o material está pronto, que o serviço está prestado, porque faturar por faturar vai lhe custar caro. Então, aí, falando da base de cálculo a partir de 1 de 1 de 2027. O conceito, né, então, aquele conceito de receita bruta, que era a base da apuração do Simples, ela foi alterada, tá? Então, o conceito, a partir de agora, da receita bruta, não é mais apenas, né, a venda pura do serviço ou do produto, tá? Então, quem estava no Simples, você tem lá, emite a nota, né, do serviço prestado, da sua atividade ou do seu produto, né, e pronto. O que vai acontecer a partir de 1 de 2007? Eles ampliaram essa base, tá? Então, incluíram na base de cálculo do Simples Nacional algumas obrigações acessórias, né? Então, taxa de frete, instalação, montagem ou finalização cobrada do cliente. Então, alguns serviços que não estavam dentro da lista de cobrança, agora passam a ser cobrados. Outro que entrou, juros de parcelamento, quando você vende um produto ou presta serviço, né, inclui ali os juros embutidos, né, em destaque ele vai ser cobrado. A multa por atraso ou juros, né, que você recebe quando o cliente te atrasa, te paga fora do prazo, né,
Então, lá o vencimento da fatura era dia 10, ele te paga dia 20 com outros juros, correção, conforme contrato, conforme está lá no boleto. Então, esse juro, essa multa, ela vai passar a fazer parte da base de cálculo do Simples Nacional mensalmente, tá? As bonificações e comissões, então, qualquer prêmio, qualquer comissão que você receber, né, integrada aí à atividade da tua empresa, vai integrar a base de cálculo do Simples Nacional. Ganho secundário, royalties, aluguéis de bens ligados aí ao objeto social, as gorjetas, né? Salvo aquelas que você repassa lá para os funcionários. Então, se você lá no restaurante tem a gorjeta, está dentro lá do cupom, e aquela gorjeta você repassa integral para os teus funcionários, ela não. Mas se você ficar algum saldo e você reter, essas você vai entrar na base de cálculo do Simples Nacional como uma receita. E um cuidado aí é a entrega futura. Então, aquele faturamento reconhecido, né, integralmente, lá quando você faz uma venda futura e já emite a nota, né, essa nota emitida, ela já vai estar sujeita à tributação e não mais quando da entrega da mercadoria. Então, precisa tomar muito cuidado, né, com essa situação. Então, o que se está discutindo aí é o seguinte: se alguém te compra uma mercadoria, fala, eu quero essa mercadoria, vai lá, compra de você, mas me entrega daqui a um mês, porque eu ainda estou lá arrumando, né, o ambiente para receber essa mercadoria. Se você fazer essa venda, né, para entrega futuro, o imposto já vai incidir na data da venda e não lá na entrega da mercadoria, né? O que é diferente quando... Por quê? Porque essa mercadoria, quando você faz essa compra, você já tem essa mercadoria no estoque, né? E você vai vender, ela já é do cliente, você não vai só entregar na data da venda. Por isso que o fisco quer te cobrar os impostos nesse momento. Tem aquele outro caso que é por encomenda, que alguém te compra a mercadoria, faz seu pedido, paga, mas ainda você vai produzir aquele produto, você não tem ele no seu estoque. Então, precisa analisar, acompanhar, verificar aí, ó, as próximas tratamentos com relação a isso, para diferenciar esses dois tipos de negócio, aquela encomenda e da venda futura, mas que você já tenha o produto. Então, precisamos ficar atento a essas regulamentações que devem sair aí em breve. Então, aí temos aí, né, essas regras temporais, né, e algumas mitigações de risco. Então, a nova dinâmica também que né, trouxe aí uma alteração para a maioria, que às vezes muito empresário não sabe, né? Recolhe imposto, mas toda a burocracia e as metodologias de apuração geralmente fica para o contador, tá? Então, o que está mudando nessa dinâmica do cálculo do Simples Nacional? Que até agora, 2026, a base de cálculo para a gente determinar em que faixa você está de determinada tabela. Então, se, por exemplo, você é indústria, você está numa tabela, você é comércio, está em outra, é prestação de serviço, está em outra tabela. E você tem lá as faixas do faturamento acumulado. Até 2026, a gente usava os 12 meses até o mês anterior. Então, por exemplo, vai recolher o imposto no mês de agosto, eu pego o faturamento dos últimos 12 meses até julho. A partir de 2027, vai pular um mês. Então, não vai ser mais o mês anterior, é o mês que antecede. Então, vai pular um mês. Então, a partir de 2027,
eu vou pular um mês. Então, por exemplo, né, calcular o imposto de maio, analisa-se o acumulado de abril a março. Hoje, eu usaria de maio a abril, para calcular maio, tá? Então, vai ficar um mês. Então, a gente não sabe o efeito que cada um vai ter nessa situação. Cada caso vai ser um caso. Então, o impacto no fator R, né? Então, o que é o fator R? É um cálculo, né, que a empresa, para determinar se você fica no anexo prestador, geralmente é para o prestador de serviço, tá? Se você recolhe os seus impostos no anexo 3 ou se recolhe no anexo 5. O que é isso? Que anteriormente todos os serviços estavam no anexo 3 e tinha uma série de serviços que não era impedido do Simples Nacional. Se não me engano, foi a Dilma, né, na época dela, ela permitiu que todos os serviços, serviço contábil, advogado, engenheiros, que a gente era impeditivo de optar pelo Simples Nacional, ela permitiu, mas permitiu que todas essas atividades, exceto contabilidade e algumas outras, pelo lobby, algumas ficaram no anexo 3, mas a maioria foi para o anexo 5, entendeu? Só que no anexo 5, essas tipo de serviço, ele já começa com uma tributação de 15,5%. Então, por exemplo, se é uma atividade, né, que você vai ter um faturamento de 100 mil, você vai pagar 15,5%. Se você está no anexo 3, né, e fatura 100 mil, você vai pagar 6 mil. Então, é uma diferença muito grande. E o fator R é uma condição para beneficiar as empresas que tenha bastante funcionário. Então, estabeleceu o seguinte: você é uma atividade, um prestador de serviço, que dentro da lei você está no anexo 5, 15,5%. Se você tiver uma folha, né, que represente 28 ou mais, né, por cento do teu faturamento, então você pode recolher no anexo 3. Então, isso é uma confusão dos diabos para os escritórios contador, tá? Então, exemplo, eu faturo 100 mil no mês, eu tenho uma folha de 28 mil, então eu vou pegar aquele faturamento naquele mês, né, considerando, né, como a gente falou, a receita bruta, e também considera-se o, o valor da folha dos últimos 12 meses. Então, se eu tenho ali um fator de 28%, eu posso recolher meus impostos no anexo 3, pagar 6% de imposto. Se eu não atingir esse fator, eu recolho o imposto em 15,5%. Então, isso aqui é um trabalho árduo para o escritório de contabilidade, porque determinada empresa chega a mês que ela está, né, ela tem lá 28%, ela está no anexo 5. No mês seguinte, perdeu um funcionário, saiu um funcionário, né, ou aumentou um pouco o faturamento, né, ela não atinge os 28%, aí tem que recolher o imposto a 15%. Então, é um trabalho muito complexo, você tem que ter um planejamento com a empresa, ficar ajustando, porque às vezes chega naquele, poxa, eu não tenho a folha, bom, então às vezes eu tenho a alternativa de talvez aumentar o prolabore do sócio para que, né, eu fique dentro desse limite. Então, esse fator R, ele ajuda muito as empresas que estão dentro dessas condições de reduzir a carga tributária, mas é um trabalho bastante complexo, dependendo se a empresa está ali naquele limite dos 28%. Então, mudaram esse critério, então, a partir de janeiro, a gente vai ter que alterar essa metodologia de cálculo. Então, aí voltando, só para fazer um fechamento dessa questão, né, dessa alteração da receita bruta, então fica as taxas de entrega, frete. Então, por exemplo, você é
vai fazer uma entrega de uma refeição, né? E cobra o frete, vai entregar uma pizza, cobra o frete, e esse frete aí vai fazer parte do faturamento da tua empresa, você vai ter que recolher imposto sobre isso, tá? Os juros de mora, como já falei, né? Então qualquer multa que você tiver, juros no recebimento de uma fatura ou qualquer outro negócio que venha te resultar uma receita financeira, né, de juros, né, ela estaria sujeito ao Simples Nacional a partir de agora, né, desde que esse valor seja proveniente da sua atividade, tá? Então, outra coisa, a aplicação ou juros, rendimento de aplicação financeira ficaram fora desse contexto, tá? Continua não sendo tributada. A variação cambial, né, as empresas que mexem com importação, exportação, que está no Simples Nacional, as variações cambiais ativas, né, elas também, a princípio, não entrariam, como está na legislação, na base de cálculo do Simples Nacional. E os outros aluguéis, sim, né, locação de equipamento, as gorjetas, como falou, entra na base de cálculo, tá? Então, só cuidado aqui, né, a empresa que tiver, de repente, ela tem um terreno, um imóvel, que se ela for locar, precisa tomar cuidado, que a locação de bens próprios é impeditivo de estar no Simples Nacional, tá? Então, tome cuidado, de repente, vai querer locar um imóvel, qualquer coisa que é da empresa, você pode ser desenquadrado do Simples Nacional. Então, e essa alocação que fala aqui é com relação a equipamentos, veículo, né? São essas alocações, tá? E cuidado também com a entrega futura com a emissão da nota, porque você vai reconhecer a receita na emissão da nota, vai pagar o imposto, né? Se você emitir uma nota hoje para receber em 3, 4 parcelas, você emite uma nota lá de 50 mil e vai receber 5 parcelas de 10, você vai pagar o imposto na emissão da nota, antes de receber. Então, às vezes, dependendo da situação aí, a primeira parcela você não consegue nem pagar os impostos, tá? Então, isso é uma alteração que pode afetar muito o caixa da empresa. Neste cenário, né, então a gente vem falando aí da contabilidade, de ter a contabilidade no início do ano, para organizar, separar, segregar as despesas do sócio, né, para levantar também a distribuição de lucro, né, o que, quando o sócio retira, faz as retiradas, então, né, a contabilidade estava sendo muito exigida para a gente apurar esse resultado, para apurar a distribuição de lucro mensal, para verificar aquele limite, né, acima ou abaixo de 50 mil, se a sua retirada mensal está sujeito aos 10%, então, 2026, né, a contabilidade passou a ser importante, né, para essa finalidade, né, principal, mas sempre a contabilidade foi obrigatória para qualquer tipo de empresa, exceto o MEI. Agora, para o Simples Nacional, ela se tornou importantíssima, muito necessária agora, por quê? Porque a contabilidade vai ser um dos meios que você vai ter, né, o contador ou quem mexe com os impostos, para apurar essas despesas, né? Então, você vai ter que ter uma mudança de estrutura na parte operacional da sua empresa, você vai ter que envolver o teu financeiro, que quem vai analisar se recebeu uma fatura com multa e juros é o financeiro, entendeu? Se ele não passar essa informação, né, ninguém vai saber e não vai recolher, não vai fechar o imposto corretamente. Nós já temos aí a nota de débito e crédito, que foi estabelecida aí já no início de agosto,
que essas atividades, para fins aí do IBS-CBS, você vai ter que emitir uma nota de crédito. Então, se você lá recebeu um juros, uma fatura com juros, né, você vai ter que emitir uma nota de débito, né, no valor dos juros para gerar o valor do IBS-CBS se você está no Simples Nacional, no regime híbrido, entendeu? Então, assim, o financeiro vai ter que fazer uma triagem, né, para passar para quem emite as notas, né, ou as notas de débito, para que isso chegue na contabilidade e você tenha uma contabilidade fechada até aí o dia 15 do mês seguinte, porque é através da contabilidade que você vai enxergar o quanto você recebeu de multa, né, de juros, se foi emitido as notas de débito para aqueles juros, né, e para fazer o fechamento para que quem for calcular o Simples Nacional, além do faturamento, vai ter que incluir na base de cálculo todas essas receitas adicionais. Então, a contabilidade vai ser o meio, vai ser muito importante para que você recolha o imposto corretamente e você não venha cair numa malha fina, porque a tua movimentação financeira, né, a Receita está recebendo dos bancos aí financeira, ela está analisando. Então, vão cruzar essas informações. Então, a inteligência de fiscalização, os meios e os programas que a Receita tem agora vão começar a pegar tranquilamente essas informações e cruzar. E sem uma contabilidade, provavelmente você vai não ter as informações corretas para estar calculando o imposto de renda, né, a contribuição, PIS e COFINS que está dentro da DAS. Então, a contabilidade, mais do que nunca, passa a ser um fator importante para a conformidade da sua tributação, recolhimento correto dos impostos, entendeu? Porque, né, sem a contabilidade, você só vai ter as notas fiscais. Essas demais receitas é difícil você captar, tem que ter um controle muito rígido se você for fazer isso manual. Então, é mais fácil ter a contabilidade, você resolve o problema da obrigatoriedade da contabilidade, você vai ter a contabilidade como uma ferramenta para você fazer, apurar corretamente os impostos. Além disso, né, a Receita também já está aí com a parte do acompanhamento dos tributos assistidos. Então, a hora que entrar aí a IBS-CBS o ano que vem, você já vai, a princípio do que estão divulgando, toda a parte do IBS-CBS, você vai estar recebendo uma relação de tudo que você tem de débito e de crédito, e já o valor a recolher. Então, você vai estar recebendo uma relação, um imposto já apurado para você conferir, né, e falar, não, está correto, gerar a guia e pagar. Agora, como que você vai conferir isso se você só tem lá a emissão de nota fiscal, mas não tem nenhum outro controle, uma contabilidade com as contas lá certinho, juros, com as contas, tudo bonitinho, para você poder conferir aquelas bases de cálculo e aqueles créditos ou débito que a Receita já lançou para você, se ela está correta. Então, você vai precisar de ter uma análise, o contador, seja interno ou do escritório de contabilidade, né, vai receber, vai puxar essa receita mensalmente, esse relatório mensalmente lá na Receita Federal e vai calcular e vai liberar as guias de pagamento. É o mesmo que vem acontecendo com a declaração da pessoa física pré-preenchida. Você vai lá, analisa se o seu crédito, o seu débito está correto, né? Então, de uma certa forma, ela já vem pronta para você, só para você proceder a alguns ajustes. Então, mesmo vai estar acontecendo com os impostos daqui para frente. Bom, para a gente dar sequência e a gente falar e entender do Simples Nacional um pouco do que eu falei, né? Então, aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo do anexo
né, 3, da prestação de serviço. Quando a gente vai fazer a apuração, pega lá o que eu falei, a receita acumulada dos últimos 12 meses, a gente analisa, soma, né? E aí vemos aqui dentro dessas faixas e vê onde você se enquadra, tá? Então, a gente tem 6 faixas, né? Pega seu faturamento acumulado até o mês anterior dos últimos 12 meses, soma, né? E vê aonde você se encaixa. Por exemplo, você se encaixa na faixa 4, né? Que é um faturamento acumulado de 720 a 1.800. Você está numa faixa de 16%, né? Alíquota nominal. E você tem lá uma parcela a deduzir de 35%, tá? Então, né, temos uma metodologia, né, de calcular a taxa efetiva, tá? Então, não é só olhar, falar, eu faturo 1,5 milhão, eu estou na faixa de 16%, não é bem assim. Você tem um cálculo da faixa efetiva. Então, esse anexo 3, a gente tem o 1, 2, 3, 4 e 5. A metodologia de cálculo é a mesma, tá? Mas os anexos, as faixas, os valores são diferentes. Mas eu trouxe o anexo 3 que a gente vai usar nos nossos exemplos. Dentro desse anexo, né, dentro daquelas faixas, né, nós temos uma divisão. Então, essa é a divisão dos impostos dentro da DAS. Tá? Então, na faixa 4, onde fatura de 720 a 1.800.000, né, como que se divide os impostos na DAS que você recolhe um valor único, tá? Então, 43% do valor é do INSS, 32,50% é do ISS, 4% de IR, 3,5% de contribuição social, 13,64% de COFINS e 2,96% de PIS. Isso dá 100%. Então, se você tem uma guia de R$ 10.000, que você vai lá e recolhe, aquela guia ela está redistribuída para os impostos nesses percentuais. Tá? Então, a gente vai verificar que quando nós formos em 2027, né, a gente vai sair o PIS e o COFINS e vai entrar a CBS, né? Essa seria a nova tabela. Então, ela não muda o resultado final, ela só vai, né? Então, por exemplo, na faixa 4, imposto de renda que era 4 continua, CSL 3,50 continua, 43 do INSS, o ISS 32,5, né? Então, aí o PIS e COFINS soma, eles vão virar 16,42, e o IBS ainda em transição é 0,19, porque o IBS só começa a vigorar a partir de 1 de 29, tá? Então, quem está no Simples Nacional, o valor do imposto total não muda, só vai mudar os percentuais dentro da tabela. Isso aqui é importante, né, para a gente fazer daqui para frente. Temos aí até o final de setembro para a gente fazer o estudo de quem vai ficar no simples, tradicional e quem vai para o híbrido. Então, ter esse conhecimento aqui é importante. Você aí que vai mexer com o preço, fazer um novo markup, precisa ter essa noção, tá? E a noção também de cálculo da taxa efetiva. Então, nós verificamos lá anteriormente, né, que aqui, vamos usar essa faixa 4, que o faturamento acumulado de 720.000 a 1.800.000, ele está na alíquota de 16%. E ele, no cálculo, ele tem uma parcela a deduzir. Então, como funciona isso? Entendeu? Então, pega aqui o faturamento de 1.200.000. Então, vamos calcular a alíquota efetiva. Então, o que é a alíquota efetiva? É
a receita dos últimos 12 meses, vezes a alíquota, menos a parcela de dedução, dividido pelo o faturamento dos últimos 12 acumulado, tá? Pegar o exemplo. Então, 1.200.000 está na faixa 4, 16%, menos 35.600, que é a parcela a deduzir, dividido por 1.200.000. Então, fica, né, essa equação fica 156.360, dividido por 1.200.000, né? Então, a minha alíquota efetiva para esse faturamento aqui de 1.200.000 seria, em média, 100.000 por mês. Então, não é 16% a minha taxa que está lá na tabela. A minha taxa efetiva é de 13%. Então, quanto mais eu me aproximo lá do início da tabela, né, que é o 720, né, menor é a minha alíquota efetiva, né, e quanto maior, próximo a 1.800, eu me aproximo dos 16%. Então, nesse caso, um faturamento de 100.000, né, que me dá um faturamento anual de 1.200.000, eu teria uma taxa efetiva de 13,03. Com faturamento, na mesma taxa, mesma tabela, um faturamento de 80.000 mensal, teria 960, então eu teria aqui uma taxa de 12,28. Então, veja, gente, dentro do Simples Nacional, precisa tomar esse cuidado, entendeu? Porque se você está naquela faixa 4, você fatura 700 e poucos mil e fatura 1.800, dentro desse intervalo, né, existe uma diferença de alíquota. Então, se você está ali hoje faturando 700, daqui uns meses você vai aumentando o faturamento, você chega lá a 900, né? Então, você precisa ir analisando, por quê? Porque a sua taxa está subindo. E se você manteve seu preço, então, automaticamente, você está diminuindo sua margem sem perceber. Então, você que é do Simples Nacional, você precisa acompanhar, né, esse crescimento do faturamento com relação ao seu markup. Por quê? Porque o teu preço ele está subindo a cada vez que você aumenta o faturamento. É diferente de quem está no lucro presumido, que o lucro presumido, por exemplo, o meu lucro presumido para a indústria e o comércio é 8%, só que ele é 8% independente do meu valor de faturamento, que o lucro presumido ele vai até um faturamento de 87 milhões, entendeu? Então, ele é linear. O simples, ele é exponencial. Então, vai chegar um momento que, às vezes, dependendo da sua estrutura, principalmente na prestação de serviço, se você não tiver uma folha, que eu falo, com um fator R superior a 28% para você cair para o anexo 3, lá no anexo 5, dependendo o teu faturamento, eu acredito que é acima de próximo a 2 milhões, você começa a empatar ou perder pelo presumido. A sua diferença, né, vai ser a folha de pagamento, se você tem uma folha alta. Então, precisa tomar muito cuidado com relação a isso e estudar. Ninguém faz isso. Muitas poucas empresas analisam a situação. Tá? Então, gente, com a publicação aí, né, dessas novas leis, da lei complementar, que é da reforma tributária, e algumas essas resoluções, a contabilidade passa a ser muito importante para cada empresa, seja microempresa, pequeno porte, então todas elas, a contabilidade vai começar a
a determinar, a apurar e ser uma condição de você poder ter um controle mais rigoroso com relação à tua tributação e o que compõe a tua receita. Então, somente o faturamento, né, que até agora as faturas era o suficiente para você calcular o imposto, né, do Simples Nacional, ela passa a partir agora de 2027 ser também importante para você, né, conseguir rastrear essas outras receitas que às vezes pode passar, né, e você estourar ou ter que recolher isso com multa e juros, tá? E até para conferir essa metodologia da tributação assistida. Porque como que você vai conferir essas receitas, vai verificar se está sendo tudo correto, se você não tem um meio de conferência, né, que para mim a contabilidade, ela te traz todas elas. Então, agora vamos começar a falar no que importa, né, que é a escolha aí entre o regime tradicional e o regime híbrido, que a gente tem que tomar essa decisão até o final de setembro, e aqui, né, dentro do que a gente tem no mercado, né, que a gente está ouvindo aí, um monte de informações, né, algumas corretas, outras, né, atravessadas, e a gente está bem perdido, porque mesmo nós aqui fazendo uns cálculos, né, a gente encontra muita dificuldade. Por quê? Porque não temos uma legislação correta, segura, toda hora está mudando, traz uma insegurança, né? Então a gente chega a algum momento que a gente não sabe mais o que é certo ou errado, o que está valendo, o que não está valendo, né? Porque fala alguma coisa hoje, sai uma publicação hoje, amanhã já muda e a gente fica perdido. Além disso, não temos ainda a taxa efetiva do IBS-CBS, né? Para a gente fazer esse estudo. Estamos aí já no final do ano próximo de entrar o IBS-CBS, então a gente não sabe qual vai ser a alíquota, né? Janeiro vai entrar o imposto, né, lá do pecado, né? Imposto, que a gente não sabe ainda nem como vai ser isso e vai, não sei, né? Então, assim, está muito difícil. Mas, assim, estamos chegando próximo de uma data, né, que vamos ter que tomar uma decisão. Então, nas últimas semanas aí, né, a gente tem visto, né, o tema passou a ocupar o espaço aí nas redes sociais e em diversos conteúdos especializados. Em muitos casos, porém, a informação vem acompanhada de mensagens muito alarmistas, né? A gente vê no TikTok, vê no Instagram, aí, então, muitas mensagens, muitas propagandas, né, um pouco alarmista, tá? Transmitindo uma ideia de que todas as empresas precisam migrar para o novo modelo para aumentar, evitar aumento de carga, tá? Então, eu não acho que isso, né, pelo meu estudo, isso seja uma verdade absoluta, tá? O que eu tenho visto, que eu tenho trabalhado com alguns clientes, né, já está nessa fase de análise, né, que é bastante complexo, tá? Então, a gente tem essa preocupação, eu, pelo menos, da minha parte, pelo que eu estou fazendo, que eu estou trabalhando, fazendo um trabalho aqui próprio para o escritório, né? A gente estou encontrando bastante dificuldade, tá? Então, o que eu tenho até agora? Que a escolha entre o regime tradicional e o regime híbrido, ele não possui uma resposta única. Não dá para você colocar ou afirmar o que muitos estão falando aí no mercado, né? Ah, eu tenho uma planilha que calcula para você, eu tenho uma planilha que, sabe? Se você é uma atividade única, né? É uma prestação de serviço único, você não tem muitas variações, né? Então você não tem juros, você não tem agora entrega futuro, você não tem taxas extras, né? Eu acredito que alguma planilha aí consiga te trazer esse resultado, né? Mas para aquelas atividades específicas sem muita variedade. Agora, se você tem uma atividade, que você, dentro da sua atividade, você tem serviço,
você tem venda. Então, por exemplo, eu tenho venda de um produto e também faço assistência técnica. Então, aí você já tem duas tabelas, né, que você está dentro do Simples, o serviço numa e a venda na outra, né? Então, você já começa a ter uma dificuldade com relação a isso, né? Então, por isso que eu digo, não possui uma resposta única, né? Eu vejo assim, ó, trata de uma decisão que deve ser tomada de forma individualizada. Então, cada empresa, né, tem uma situação, cada caso é um caso. Posso ter dois escritórios de contabilidade, mas a estrutura deles são diferentes. Então, não posso chegar e cravar uma fórmula para analisar e que, não, isso aqui é uma receita de bolo, estou aqui, aplica que está certo. Não. Então, vocês precisam tomar consciência, cada um aí, né, tem a sua empresa, né, ver com o seu contador, eu acho que sugiro que cada um pega a sua situação, senta com o contador, faz um checklist de toda a sua estrutura, né, para fazer um estudo. Além disso, gente, pelo que eu estou analisando, o nosso estudo para a CBS em janeiro, que começa em janeiro, 27 e 28, é um resultado. Quando a gente consolida o IBS-CBS, né, o resultado é outro. Entendeu? Por quê? Porque agora a gente vai entrar no IBS com a CBS, que o valor do imposto é pequeno, né? É em torno aí de, trabalhando de 6% a 9%, né? Dentro do contexto de um IVA de 26,5% a 28% que estão falando. O impacto maior vem lá a partir de 29. E nesse momento, quando a gente vai falar só da CBS, então, se você está no Simples Nacional, não altera muita coisa, porque ela só vai mudar a nomenclatura PIS e COFINS para a CBS, mas se você vai pelo regime híbrido, né, já vai ter uma alteração. Por quê? Porque você vai tirar de dentro daquela planilha que eu mostrei lá, que tem lá o PIS, valor do PIS e do COFINS, você vai tirar aquilo da tabela e vai entrar com a CBS, entendeu? E alguns produtos, alguns serviços, você tem a redução, né? Que nem, por exemplo, o serviço contábil tem uma redução de 30% do valor, né? Então, eu não vou pagar 26,5, eu vou pagar 18, né? A minha base vai ser 18,55. Tem serviço que vai ter 70%. Tem produtos que vai ter 40%. Tem produtos que vai ser zero o IBS-CBS. Entendeu? Então, é muito complexo. Então, cada um tem que sentar, analisar a sua atividade, a sua estrutura, a quantidade. Dentro do exemplo, a gente vai ver mais para frente, o que vai determinar, o ponto que vai te dar uma conclusão de qual é o melhor, é o crédito que você vai tomar. Então, se você tem uma atividade que você tem bastante crédito, ele vai ter um efeito no teu imposto a pagar. Porque o teu imposto é 26,5, né? Por exemplo, se você tiver na alíquota cheia. Agora, você vai pagar 26,5? Não, né? Se eu tiver crédito. Agora, se eu não tomar crédito de nada, eu só presto serviço, eu não tenho nada que eu possa tomar crédito, eu vou pagar 26,5. Agora, se eu tenho uma série de outros serviços que eu tomo, se eu tenho produtos, então eu vou ter crédito. Então, isso que vai me reduzir o meu imposto. E a outra situação que a gente precisa analisar, que quanto que eu vou jogar de crédito para o meu cliente, porque é o que ele vai analisar e é o que você também tem que analisar quando você for comprar. Então, a análise que você tem que fazer, a tua reestrutura, a reestruturação da tua empresa, você não é só na parte fiscal,
você também tem que levar isso para a parte financeira e você tem que levar isso para o departamento de compras. Para quem faz orçamento, então você tem que dar um treinamento para o teu comprador, né? Ele tem que ter aí uma orientação de como fazer esses cálculos e como verificar de quem eu compro, né? Se eu vou comprar de uma empresa do Simples, né? Qual é o custo desse produto para mim? Se eu vou comprar uma empresa do lucro real, do lucro presumido, qual é o custo desse produto para mim? Então, não é o valor mais o que eu pago. Então, eu posso pagar muito mais caro para uma empresa do lucro presumido, né? Quando eu compro um produto, né? E da empresa do Simples eu posso ter um preço menor. Mas o custo que ele vai entrar final na minha empresa, né? Que eu tenho que analisar, não mais o preço de compra, né? O meu valor de compra, sim, o meu valor do custo efetivo. Por quê? Todo esse imposto IBS-CBS que você vai pagar lá na nota fiscal, ele vai virar crédito. Então, você vai tirar de todo o seu preço esses impostos, qual vai ser o custo que você vai jogar para estoque, né? Ele é diferente, né, daquele que você compra de uma empresa do Simples Nacional que não dá crédito. Então, esse crédito que vai ser analisado. Então, você que vende, precisa analisar qual é o meu preço que eu tenho que vender para manter o mesmo lucro, né, e transferir para o cliente o maior crédito. Então, esse é o cenário ideal, né? Vejo muito pessoal dando aula, colocando lá, não, quanto que eu pago de imposto menos imposto. Tem uma certa lógica no resultado final, mas você também precisa analisar, né, por quanto que você vai vender. Hoje, eu estou no Simples, eu tenho lá um resultado de 20% de retorno. Eu preciso manter esse retorno, essa rentabilidade no meu produto. Então, qual é o preço que eu vou ter que ajustar para vender e para manter esse mesmo valor? Entendeu? Então, é complexo essa análise. Não é só falar que eu pago mais imposto, que eu pago menos imposto. Não. Você saber onde eu pago menos imposto, onde eu transfiro mais crédito e onde eu mantenho a mesma lucratividade na situação que eu tenho hoje. E essa análise, se você está no Simples Nacional, vai para o híbrido, você precisa analisar. Então, setembro é a data básica agora, não é mais janeiro. Então, eu estou no Simples. Então, o que eu preciso decidir? Eu continuo no Simples tradicional? Se eu for para o híbrido, qual é o meu cálculo que eu tenho que fazer? Será que é interessante eu ficar no Simples ou ir para o lucro presumido ou ir para o lucro real? Então, todos esses cálculos têm que ser feito agora, para você analisar onde você se enquadra. Então, eu estou lá no limite, lá no Simples Nacional, no limite de já mais de 300, chegando a 360. Então, se eu tiver nessa fase de 3 milhões e 600, eu vou ser desenquadrado do Simples municipal e estadual. Vou ficar só dentro do federal. Então, é um cálculo. Eu estou dentro do Simples, estou faturando 2 milhões por ano. Eu estou fora da zona de me desenquadrar do Simples nacional e estadual. Eu estou lá no 4 milhões e 600. Então, eu estou próximo de sair do Simples nacional. Já estou fora do Simples, né? Do municipal e estadual. Já estou recolhendo por fora isso daqui. Então, é um estudo que tem que ser feito caso a caso. Não é receita de bolo. Tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho do Simples Nacional, o regime. Eu fiz um exemplo aqui, levando em consideração o escritório, o serviço contábil, né, que abrange o serviço contábil como os outros serviços profissionais. Então, eles estão dentro de um contexto da reforma tributária, onde se aplica aquela redução de 30%. Para vocês terem uma ideia que, mesmo que todo aquele serviço estão dentro de uma base de redução de 30%, se você está lá no Simples Nacional,
né? Não é igual, não dá para dar uma receita, porque quando você pega essa lista de serviço, que dentro da reforma tributária, IBS-CBS, tem o desconto de 30%, essas atividades estão no Simples Nacional em anexos diferentes, situações diferentes, entendeu? Então não dá para generalizar. Então, muitos exemplos que estão aí no mercado, que estão dando, né? Não digo que esteja errado, mas precisa tomar cuidado na análise. E mesmo isso que eu estou passando para vocês, não é uma verdade. Temos que analisar caso a caso. Então, aqui eu não estou dando nenhuma receita de bolo para ninguém, nem para quem é da contabilidade. Aqui o objetivo é trazer uma alerta que não dá para seguir nenhuma orientação generalizada, entendeu? Minha sugestão, cada um tem que sentar, analisar o teu caso. Nós aqui no escritório já estamos fazendo esse trabalho com os clientes, né? Já estamos agendando, já atendemos bastante, né? Vou estar soltando essa semana uma lista, um cronograma, um horário para todo mundo que tiver interesse, para marcar uma reunião para a gente atender um a um aqueles que tiverem interesse, a gente já começar a fazer um estudo, analisar toda a situação, para que a gente possa, em setembro, a gente talvez ter uma convicção de cada um qual seria, né, talvez, o melhor regime entre o convencional e o híbrido, tá? Então, até o dia 20 de setembro, eu vou estar conversando com o cliente, aqueles que quiserem fazer esse trabalho, vou estar liberando esse horário para cada um, dentro aí de uma organização, né, para que eu possa estudar, né, que eu possa atender, que a gente possa levantar. Uns vai ser mais complexos, outros não. Vou depender de muitas informações de cada um, uma prospecção de cada um do que prever para o futuro, né, para a gente fazer um trabalho. E não quer dizer que vamos chegar a uma conclusão, mas vamos ter uma ideia e chegar bem próximo, porque o caso é bastante sério e é de forma particular. Falo é sério num contexto geral, mas se você pegar, cada um pegar a sua atividade, né, é complexo para nós, consultores, né, que vamos ter que estar falando com diversos tipos de atividade. Mas individualmente, né, então, por exemplo, um prestador de serviço de TI, então vamos focar só na TI. Né? Vamos lá, verificar ele dentro da tabela do Simples Nacional, dentro da legislação e do IBS-CBS, onde que ele se encaixa, então ele é tranquilo. Então, quando a gente traz, individualiza, né, fica muito mais fácil para a gente trabalhar e a gente já tira tudo de cena aquilo que não cabe a ele. Então, tudo isso que eu estou falando para o Simples Nacional, se o cliente está no lucro presumido, né, vamos falar lá do lucro presumido, tudo isso daqui esquece, porque a realidade dele é outra. Então, o escritório de contabilidade, se ele está no lucro, no Simples Nacional, é um estudo. Está no lucro presumido, o mundo é outro, a realidade é outra. Está no lucro real, muda completamente, tá? Então, não dá. Então, mesmo escritório, mesma atividade, mesmo faturamento, mesma estrutura, que está em regimes tributários diferentes, né? Cada um tem que fazer um estudo diferente. Então, aqui, para o nosso exemplo, né, estudo de nosso caso, estou trazendo aqui, né, as profissões regulamentadas, né, que dentro do reforma tributária, elas vão ter uma redução na tributação de 30%, então, a alíquota lá, se for de 26,5% que estão falando, então nós vamos ter uma tributação efetiva de 18,55%. Então, dentro desse contexto, né, são 18 atividades, né, que eu trouxe aqui para vocês, e só exemplifiquei alguns deles aqui, né, estão em anexos diferentes, entendeu? Então, mesmo que tenha uma redução, os anexos, os tratamentos, eles são diferenciados, tá?
Então, a gente vai ter atividade tributada no anexo 3, no anexo 4, né, que é onde o INSS já está fora da DAS, né? Então, se optar pelo regime híbrido, vai ficar o quê? Vai ficar o imposto de renda e a contribuição, porque o INSS está fora. Entendeu? Tem o anexo 5, né? Que se o fator R for superior a 28%, aquelas atividades, elas recolheria no anexo 3. Então, você pode ter mês que você está no anexo 3 e tem mês que você pode estar no anexo 5. Entendeu? Então, você vai ficar aí, né, altas e baixas entre uma tabela e outra, tá? Bom, para a gente aqui, um estudo de casa, né, eu estou colocando, né, um exemplo aqui, um escritório de contabilidade, né, um faturamento de 100 mil por mês, por ano, né? E aqui vamos fazer como que ficaria uma mensalidade, né, de R$ 1.000 com, né, o IBS-CBS cheio, tá? Isso vai ser o quê? Em 33. Então, vamos considerar um cenário, primeiro, onde vamos fazer os cálculos considerando a reforma tributária como um todo, já, né, plena, com alíquota de 26,5%, tá? Então, vamos pegar essa premissa, qual seria o resultado macro da reforma tributária. Então, então, o escritório de contabilidade, faturamento anual de 1.200.000, ele está na faixa 4 do anexo 3, né? Vamos estimar que um lucro de 20%, né? Então, absoluto seria de R$ 1.000, ele teria, né, estimado dentro do projeto do escritório um lucro de 20% líquido, né? Dentro desse mensalidade, o custo fixo seria de 669,70 e dentro desse custo total, né, R$ 300 daria crédito de IBS-CBS, tá? Então, aqui aplicando, né, a base legal, né, de 30%, que é a redução da alíquota, né, que é o artigo 127 da Lei Complementar, então a alíquota cai de 26 para 18,55, tá? Então, nesse caso, o serviço contábil ele tem uma alíquota efetiva não de 26,5, e sim de 18,55. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Eu mantendo o simples tradicional, eu no simples híbrido, eu mantendo a mesma mensalidade, se eu não aumentar, qual seria o meu resultado? E qual seria a minha mensalidade eu fazendo um ajuste na mensalidade, onde eu manteria os mesmos 20%, os mesmos R$ 200, né? Absoluto, não percentual, mas hoje eu tenho R$ 200 de lucro, né? Eu quero fazer todo o reajuste no híbrido, mudar, aderir ao híbrido, mas eu quero manter os meus R$ 200, senão, se eu não manter, se eu aumentar, eu perco a concorrência, se eu diminuir, eu acabo tendo prejuízo. Então, dentro desse conceito, tenho, primeiro, simples tradicional. Hoje, eu tenho um faturamento de 1.000, um custo operacional de 669,70, desse valor, 300 me dá crédito e os demais gastos fixos não me dá crédito, entendeu? A DAS, nesse caso aqui, né, ela é única e eu vou pagar R$ 130, que lá dentro da tabela, lembra quando a gente fez aquele cálculo efetiva? Então, dentro de um faturamento de 100 mil por mês, 1.200.000, minha taxa não é 16, é 13,30. Então, quanto que é o valor da minha DAS por uma mensalidade de 1.000? 13,03 dá 130. Então, hoje, nessa situação, eu tenho, né,
normal, 31 de dezembro de 26. Essa é a minha situação com um cliente que eu cobro uma fatura, uma mensalidade de R$ 1.000, eu pago 130 de imposto, a DAS, eu tenho um lucro de R$ 200. Esse cliente tem lá, dentro da DAS, ele toma um crédito, aquele valor pequenininho, que é aqui aproximado, né, dá R$ 40. Então, o custo do meu serviço para o meu cliente efetivo, ele é 960. Ele me paga 1.000, mas ele toma crédito de R$ 40 e, o final, ele tem um custo de 960. Se eu fazer uma opção pelo regime híbrido em setembro e eu não alterar a mensalidade, então eu vou ter o mesmo custo, o mesmo direito, né, gasto com crédito, a mesmo gasto fixo, eu vou ter a base, né, minha base. Agora, como eu vou tirar os impostos, né, dentro dela, que é o IBS-CBS, que a gente está falando lá no, né, já em 2033, então eu vou tirar aquele imposto, né, o PIS, o COFINS, que seria o IBS-CBS lá em 2003, só vou ficar dentro da LAS, o imposto de renda, a contribuição e INSS, que seria o valor estimado de R$ 80. O meu IBS-CBS, sobre o 1.000, né? Lembra que eu falei que a gente tem uma redução de 30%, que daria 18,55? Então, se eu aplicar sobre 1.000 os 18,55%, eu tenho 185 de IBS-CBS para pagar. Eu tenho R$ 300 de gasto com crédito, né? Então, eu vou ter aqui 55,35 de crédito, que é 18, que é os 26,5 sobre os 300. Então, o meu imposto total a pagar, que antes era 130, eu vou pagar agora 209,85, que é 80 mais 185, menos os 50 de crédito, eu vou pagar 209. Qual que é o meu resultado? Se eu somar, abater, eu vou ter, agora, se eu não aumentar a mensalidade, o meu lucro cai de R$ 200 para 120,45. Então, em vez de eu ter um lucro de 20%, eu posso ter um lucro de 12%, entendeu? Quanto que eu gerei de crédito para o cliente? 185. Qual passou a ser o custo para o meu cliente? 814. Entendeu? Porque se eu pegar lá o valor de 1.000 e tirar os créditos, né, os 185, né, então o custo efetivo para ele me pagou 1.814, o custo efetivo, porque ele passei um crédito de 85 para ele. No tradicional era 1.000, passei 40, o custo dele ficou 960. Vamos para o segundo exemplo, onde eu quero manter o meu lucro de R$ 200, entendeu? Em valores em reais, não em percentuais, tá? Quero manter o mesmo lucro que eu tinha no tradicional, eu quero ir para o híbrido e manter os mesmos R$ 200. Aqui eu teria que aumentar a minha mensalidade em 10,83%. Tá? Então, se eu aumentar a mensalidade, eu tenho o mesmo custo, as mesmas padrões, né? 300 com gasto com crédito, 369 sem crédito. O meu ADAS, né, continua lá mais ou menos próximo, vai dar os 88,6, é o que eu vou recolher minha DAS. De IBS-CBS, que é os 18,55 sobre 1.108, então não é mais 185, é 209.
O meu crédito continua o mesmo valor, porque, né, os gastos eles são os mesmos, a taxa é a mesma, então seria o mesmo valor. Então, só que aqui eu vou ter um imposto a maior a pagar, 238, entendeu? Mas eu tenho o mesmo resultado, vai me sobrar o mesmo valor em reais. Então, aqui, do tradicional e para o híbrido, eu mantenho o mesmo resultado, mas eu tenho que aumentar a minha mensalidade. Qual é o efeito disso para o cliente? Aqui, em 1.000, sem aumentar, eu só transferia 185. Agora, eu transfiro para o meu cliente 205,59 de crédito, tá? E BS-CBS, 18,55. Qual é o custo para o cliente? Se de 1.108 eu tiro os créditos que eu transferi para ele, o custo efetivo dele é de 902,71. Então, veja, gente, né? Aqui você aumenta o preço, você mantém o seu lucro e você transfere mais crédito para o cliente. E o cliente, né, o custo dele fica mais barato, né, do que no tradicional. Então, você tem que ter uma narrativa para o teu cliente, quando, né, eu aqui, quando for aumentar minha mensalidade, provavelmente eu vou ter que fazer isso, né, mas eu tenho que levar uma narrativa para o meu cliente, se ele for do lucro real, lucro presumido. E se ele for do Simples Nacional, ou pessoa física, não tomar crédito, né, a situação muda. Por quê? Porque aí, para o meu cliente, eu vou transferir um custo efetivo para ele. Se meu cliente estiver no Simples Híbrido, estiver no lucro presumido, estiver no lucro real, né, eu vou reduzir o custo para ele no tradicional, que era 960, passa para 902, mesmo que ele aumentou o valor. Então, esse aumento de valor na mensalidade, ele é o quê? Uma compra de crédito, que ele não vai perder, né? Ele vai pagar mais, mas ele recompensa no crédito. Então, de 185 para 205. Ele desembolsou mais. Mas, na hora que esse serviço entra para ele, vai para a despesa 902 e não mais 960, né? E vai para a carteira de crédito 205, que hora que ele for pagar, né, vai ter 205. Se for essa tributação assistida, então, hora que esse crédito da minha nota vai para ele, 205 vai ficar lá crédito, que vai abater do valor das vendas do serviço prestado, entendeu? Então, aqui a gente tem um efeito, aumento de valor da mensalidade. Por quê? Porque vai passar crédito. Então, o cliente quebra. Porque hoje esse preço não está mais embutido na nota. Então, provavelmente, aqui eu vou emitir uma nota de preço do serviço 902, IBS-CBS 205, total da nota 1.108. Tá? É assim que vai ficar a minha nota. Aqui, a minha nota, no primeiro grau tradicional, eu vou emitir uma nota de 1.000 para ele, né? E ele vai ter o direito de, né, como está dentro do Simples Nacional, não é por fora, esses R$ 40 de crédito que ele tem, que é o PIS e COFINS que está dentro da DAS, né, não vai estar destacado na nota, ele vai estar embutido, vai estar por dentro. Entendeu? E aqui, né, no segundo caso, eu vou ter um 108, então, meus serviços, 902,71, crédito IBS-CBS, 205, total da nota, 108. Despesa, 902. Crédito ativo, 205. Tá? Porque, a partir de agora, o IBS-CBS ele não vai mais passar por resultado, né? Ele vai ser uma conta
patrimonial. Então, todos os créditos que eu tomar vai estar no meu ativo, crédito. Todo débito de SBS sobre as minhas saídas, sobre as minhas vindas, vai estar no passivo a pagar. Então, tudo que eu vender, eu vou gerar um débito a pagar. No final do mês, eu tenho débito? Tenho. Vou ter que pagar, mas eu tenho crédito, eu compenso. Então, quando eu receber da Receita o relatório assistido de débitos e crédito, né? Então, eu vou verificar quanto que eu tenho de crédito no meu ativo. Vou lá na relação da Receita, confere, vai estar batendo com os meus créditos que eu tenho aqui na contabilidade. Beleza. Tenho lá nos débitos, está batendo. Então, encontro e pago a diferença zero. Entendeu? Então, vamos ter que ter isso. Então, a contabilidade ela vai ser... hoje, nós vamos inverter esse papel. A contabilidade vai fiscalizar o fisco, porque ele vai te dar, ó, você me deve isso, vai te dar uma guia pronta, um relatório pronto. Então, quem que vai analisar se aquilo está certo ou está errado? É a contabilidade, é o contador. E hoje é o inverso, né? A gente manda os valores para o fisco, entrega as declarações e ele que faz a secagem e fala: essa sua declaração está errada, né? Então, o cenário vai inverter. Entendeu? O fisco vai dizer o que está certo, o que está errado. E se nós fizermos qualquer alteração, ele já vai mandar uma notificação. Isso que você mudou aqui não está batendo com as nossas normas. Aí vai dar aquelas brigas de questionamento jurídico. Tá? Então, aqui temos um cenário um exemplo, que aqui serve para essa situação. Se eu mudar o cenário de ter mais crédito ou menos crédito tributário, isso aqui já muda. Entendeu? Então, o que vai determinar para mim aqui dentro da minha conclusão é essa linha do crédito. Então, o que vai me determinar o melhor ou o pior é a minha situação, a minha atividade, quanto de crédito eu consigo tomar, né? Vai ser o trabalho para mim reduzir esse imposto a pagar. Entendeu? A minha nota, o quanto vai custar a minha nota para o cliente, também não é importante para ele. Nós vamos ter que trabalhar com o cliente não com o preço da mensalidade, e sim o quanto de crédito estamos transferindo para ele. E quanto desse valor, na realidade, é a despesa para ele. Então, o cliente, né, quem analisa, quem tem bom, ele não analisa o valor que ele pagou na nota fiscal, o valor da nota fiscal. Ele vai fazer uma análise de qual é o custo real. Quanto desse valor vai para o meu estoque, né? E o que vai ser crédito? Então, a gente observa que o regime híbrido depende aí da situação, ele vai transferir mais crédito para o cliente, ele vai ser mais barato. Mas esse mais barato depende muito do crédito, entendeu? E para mim também, né, o quanto eu tenho de crédito para mim poder descontar da minha mensalidade. Se eu tenho muita mão de obra e não tenho crédito, então, por exemplo, eu tenho uma locação, esse aluguel é da pessoa física, eu aloco de uma pessoa física, eu não tenho crédito no aluguel. Mas se eu loco esse imóvel e o proprietário é uma hold, eu tenho crédito. Você vê que aí já existe uma diferença. E se meu aluguel é R$ 1.000, ele é R$ 1.000 nas duas pontas. Agora, qual é o resultado dele para mim no escritório? Lógico, eu vou pagar R$ 1.000, né? Para uma empresa, uma hold, eu vou pagar R$ 1.000 para uma pessoa física. Onde para mim é melhor? Né? Onde eu tenho benefício com relação a isso? Se eu estou no tradicional, não tem benefício nenhum. Se eu estou no regime híbrido, isso vai pesar bastante. Né? Bom, isso aqui é um resumo, né, gente, do que eu falei, né? Então,
né, fazendo uma análise, né, quanto custa o serviço para o bolso do cliente. Se seu crédito for lucro real presumido, né, ele paga para o boleto 1.108, ele vai ter, recupera 205,59 de crédito, né? Custo final 902,71 para ele. Então o serviço ficou mais barato para ele, R$ 57. Ele teve uma redução de 5,96 no custo. E se o seu cliente for do Simples Nacional, né? Então o boleto ele vai pagar 1.108 e não vai ter benefício nenhum, então isso vai ficar mais caro para ele, 10,83. Então veja que eu tenho um problema dentro do escritório. Então eu tenho dois clientes, um que está no lucro real presumido, a mensalidade é 1.000, e o outro que está no Simples Nacional. Então, se eu pegar aqui e fazer um ajuste único, um vai ter um benefício e o outro vai ter um prejuízo. Então, como que eu vou administrar isso dentro do escritório? Eu estou pensando, eu particularmente, em ter dois, né? Ter dois escritórios de contabilidade aqui. Um para atender o pessoal que está no Simples Nacional, convencional, e o outro para atender os clientes que estão no regime híbrido, lucro real e lucro presumido. Entendeu? Isso é legal? A princípio, sim. Né? Vou ter que arrumar uma justificativa, se eu tiver uma fiscalização. Você está manipulando. Não, estou só... É uma situação de mercado. Né? Eu preciso... É uma estrutura, é um planejamento, né, administrativo para me atender, senão, se eu fico no híbrido, eu posso perder meus clientes do Simples Nacional. E se eu fico no convencional, eu não transfero crédito para os meus clientes que estão no lucro real híbrido pressionado. Entendeu? Então, dentro de uma situação, preciso estudar, talvez vou ter que ter aqui dentro do escritório, né, duas empresas, uma para atender cada um. Então, algumas prestações de serviço é possível, né? Então, precisamos analisar até onde que isso pode ser uma simulação, né? Estudar bem o caso, mas talvez seja a minha solução, é o que eu estou pensando aqui no escritório. Consequências, né? Para direta para o escritório, né? Voltando aqui na tabela, então vocês observam, se eu manter a mesma mensalidade, for para o híbrido e manter a mesma mensalidade, eu quebro. Porque eu não vou ter condições, eu vou ter uma perda grande no meu faturamento. Eu vou estar pagando imposto para o cliente. Entendeu? Porque a minha lucratividade de 200 vai para 120, né? Ela cai de 20% para 12%. Entendeu? Onde está a diferença aqui? Eu vou dar mais benefício para o cliente. O serviço, o custo para o cliente, ele vai de 900, ele cai para 814. Por quê? Porque eu estou pagando, eu estou assumindo os impostos para o cliente. Entendeu? Então, eu estou tirando esses impostos, né? Não estou dando crédito para o cliente, eu estou dando um crédito menor e eu estou pagando, assumindo essa diferença. Tá? Então, né, do híbrido, do simples tradicional para o híbrido, né, eu entendo que tenha que ter um reajuste e esse reajuste não significa aumento de custo para o cliente. Entendeu? Ele só é uma transferência de crédito. O cliente se beneficia disso porque ele vai ter um crédito maior de BSBS que ele vai compensar. Se ele for do lucro real, presumido, ou estiver no simples híbrido também. Se ele estiver no simples normal, meu cliente está no simples tradicional, aí sim ele vai ter um aumento de preço. Aí vou ter problema. Tá? Então, opção pelo regime híbrido com preço congelado, né?
é um tiro no pé no escritório, né? Ele vai ter uma perda aí de R$ 79,50, né, de valores nominal, vai ter uma redução na lucratividade, pouca margem de lucro, né? E vou estar pagando os impostos do cliente, eu vou estar custeando o meu cliente, né, na parte do imposto, só para não perder o cliente. Agora, nós falamos até agora, considerando, né, a reforma tributária, o sistema IBS-CBS, né, ele pleno. Agora, vamos voltar a ver um cenário 27 e 28, onde só vamos ter a consideração, né, onde vai estar em cena só a CBS, né, que estima-se de 6 a 9,20, é o que estão falando aí, que vai ser a CBS. Então, daquele valor de 26,5, né, 9,20 seria o valor do PIS e COFINS, tá? Que vai ser a CBS. O restante seria lá entre o ISS e o ICMS, tá? Então, aqui, numa redução desse valor dentro do serviço contábil, contando com a redução de 30%, esses 9,20 para o serviço contábil seria 6,64, tá? Então, né, reforma tributária 27 e 28. Vamos isolar, então, isolando o cenário, considerando apenas a CBS, né? Então, como eu disse aqui, a, a CBS de 9,20, ela vira 6,44, tá? Então, fazer aqui um trabalho, né, idêntico ao que a gente tinha feito no exemplo anterior, tá? Então, vamos considerar aqui, naquele nosso exemplo, só a CBS. Então, o faturamento de R$ 1.000, mantendo lá o custo, mesmo custo operacional, com direito ao crédito de 300, né? Despesa sem direito 369, né? O Simples Nacional continua lá os 130, né? A margem de lucro de 200, né? Crédito para pessoa física de R$ 20, então o custo do cliente seria de 980. O híbrido, né, mantendo ele em 2027, sem qualquer reajuste, né? Então, eu teria essas características, né? Teria lá o ISS, o estimado, né? O ADAS de R$ 80, né? A CBS de 6,44, porque aqui a gente só vai ter a CBS, não o IBS junto. Então, aqueles 18,55 que a gente estava dizendo, ele cai para 6,44, que é os 9,20, com a redução de 30%. Então, teríamos uma CBS de 60,40, teríamos aí o valor de crédito, né, de 6,44, então a minha CBS a pagar seria de 45,08, o imposto da DAS mais a CBS seria de 125. Então, no primeiro caso, 130, aqui teria 125, o meu lucro aqui iria para 205. Então, eu teria uma majoração, porque qual o efeito disso aqui? É o crédito. Então, o crédito que me determina. Então, o nosso efeito em 27, 28, ele é pequeno, porque nós só vamos estar tratando da inclusão da CBS, por enquanto, na reforma tributária a partir de julho. Então, no Simples Nacional é uma situação, no lucro real é outra, né? E no lucro real é outra, no Simples Presumido é outra, no lucro presumido é outra. Porque aqui vamos estar tirando da DAS, né, o valor do PIS e COFINS.
No lucro presumido, a gente vai estar tirando o PIS e o COFINS, lá é 3,65. Né? Lá no lucro real, vamos estar tirando o PIS e o COFINS, é 9,25. Então, são situações diferentes. Então, não dá para ter um exercício, uma planilha mágica que calcula isso automaticamente. Como eu disse, se for uma situação, uma atividade única, exemplos simples, dá para fazer isso. Mas se é uma atividade mais complexa, não. Você tem que fazer caso a caso. Tá? Então, aqui nesse exemplo, se eu ficar janeiro sem aumentar o preço, então eu vou tirar o PIS e o COFINS da minha base de cálculo, vou colocar o IBS-CBS, mas eu vou aproveitar os créditos. Dentro desse exemplo, dentro desse contexto, né, eu melhoro, vai ficar melhor para mim eu usar o híbrido para o escritório, entendeu? E vai ficar um preço menor também para o cliente. Né? Por quê? Porque ele vai tomar crédito. Né? Ele vai ter um crédito aí de 64. No Simples tradicional, ele tinha 20. Aqui, ele vai ter o 64, que é o preço embutido, né, que é o 6,4 da CBS. Se eu fizer um reajuste, aqui eu consigo até negociar para me manter os meus R$ 200, como aqui eu tenho crédito, eu posso negociar com o cliente até reduzir a mensalidade para ele, para me manter o mesmo lucro. Essa redução vai ser exatamente essa diferença do crédito de IBS-CBS, entendeu? Então, só que isso daqui, né, é um caso isolado. Eu posso ter outra situação que isso muda. Né? Eu posso ter uma situação onde eu tenho poucos créditos, ou tenho mais crédito ainda. Então, por isso que dentro do que eu estou vendo, cada empresa, cada situação tem que ser analisado, cada um de vocês tem que fazer uma análise da sua situação. Não dá para comprar uma receita de bolo, tá? Que não vai sair o mesmo bolo. Então, aqui vem a mensalidade, né, do Simples Nacional tradicional, eu tenho um imposto 130. No híbrido, mantendo o mesmo, eu tenho uma redução para 125. Por quê? Porque eu tomei crédito, que aqui no Simples Tradicional não dou. Eu mantive a mesma mensalidade, a mesma despesa, só que dentro daquela despesa eu tenho algumas despesas que me dá crédito, que no Simples Tradicional não dá, entendeu? E se eu tomo crédito, pago menos impostos, entendeu? No híbrido, eu consigo dar uma redução para o cliente de 6 ponto alguma coisa, que é a diferença do imposto que eu estou, né, pagando a menor, né? E eu passo e pago ainda um imposto, se eu reduzo, eu pago menos imposto ainda, entendeu? Então, aqui vê aqui, né, no crédito CBS, no primeiro caso, eu pago, né, tradicional, é só aquele valorzinho que está dentro da NASA. Aqui, no segundo caso, eu passo 64 de crédito e no outro passo 64,01. Custo para o cliente, 980, né, no tradicional, 935 se eu não mexer na mensalidade, né, e 939 se eu dar um desconto para o meu cliente. Né? Transferir uma parcela, né, é algo que pode ser analisado. Viu? Então, onde que está a redução? Tá? Então, eu tenho uma redução lá de 1.000, né? Eu reduzo para 993,60, que é o valor da redução é de 6,10. E onde está essa redução? Está na redução tributária, né? Porque no último caso, eu pago 124,20, né, contra 130 que eu estou pagando agora.
entendeu? Então, dependendo da sua estrutura, você tem alguns meios de análise, redução, de negociar com o cliente. Mas isso não é uma verdade absoluta, depende da sua estrutura. Se você é uma história de contabilidade que não tem muito, só tem mão de obra, paga aluguel para pessoa física, né? E não toma outros tipos de serviço, né? Enfim, você não tem crédito, né? Você não vai ter essa redução, você vai ter um aumento. Você vai ter que, talvez, mexer na sua mentalidade, em vez de você pagar imposto, você vai, menos você vai pagar mais. Tá? Então, qual que é a minha conclusão em relação a isso? Tá? Mediante análise de caso isolado, né, que é esse do escritório de contabilidade, porque se a gente pegar aquelas 18 atividades que na reforma tributária tem o mesmo desconto de 30% na base do IBS-CBS, eles estão em quadros diferentes, anexos diferentes, cada anexo tem 6 faixas, né? Tem o problema do anexo 3 ou anexo 5, né? Com a folha de pagamento, que é o fator R. Então, você vê, é muita situação que precisa ser analisada. Se você, né, é um comércio, alguma coisa que tenha serviço e prestação de... tem venda de produto e prestação de serviço, ou você é uma prestação de serviço escritório que tem atividade de serviço que um está no anexo, ou está no outro, entendeu? Então, é bastante complexo, não é fácil fazer essa análise, não diz que lá no iFood e vem pronto em 29 minutos. Não é assim, entendeu? Vai ter que estudar caso a caso, tomar uma decisão, ter uma bolinha de cristal para ver o que vai acontecer em 2027 e tomar a decisão agora em até 30 de setembro. Tá? Então, a minha conclusão, minha particular, posso estar errado, posso, né, ter amanhã sair alguma coisa, mudar, né, alguma outra orientação, recomendação, e toda a conclusão ela vai por água abaixo, como conclusões que a gente tinha em julho, alguma certeza, né, que tínhamos em julho, agosto mudou tudo. Né? Então, eu falo aqui até o nosso passado nesse país é incerto e cada vez mais bagunçado. Tá? A gente vê que agora, dentro da reforma, os políticos estão saindo da situação, né? E estão, me parece que ficando, tomando conta a equipe técnica, né? E alguma coisa está sendo mudado, levando mais a sério. Porque enquanto estavam pensando na reforma numa metodologia ou numa condição de ganha-voto, né, estavam interferindo. Quando chegaram à conclusão que ela não vai trazer voto, né, os políticos pularam do barco, né, e agora que a gente está vendo aí é um pessoal mais técnico, conversando, dando... A gente já está aparecendo na TV alguma coisa com relação à reforma tributária, que antes não aparecia, né? Então, me parece que as coisas querendo entrar no eixo, mas acho que o estrago já foi feito, né? Estamos à beira de uma recessão, né? E com essa carga tributária que está vendo, que nem o Simples, não vou mexer no Simples, mas vê o quanto que alterou. Não mexeu no Simples, não mexeu na alíquota, mas mexeu na base de cálculo. Né? Então, o imposto é isso daí. Né? Ou eu mexo nas alíquotas, ou eu altero a base de cálculo. Entendeu? Então, quando não pode mexer na alíquota, o pessoal arruma essas alterações na base de cálculo, que o efeito, o aumento tributário é o mesmo. Tá? Então, a minha conclusão e orientação particular é que a escolha do regime híbrido tradicional ou pelo híbrido não possui uma resposta única. Tá? Não dá para que alguém me diga qual que é o melhor regime para mim do híbrido. Não dá para responder.
tem que analisar, né? A resposta que eu dou para um escritório de advocacia, né, não é a mesma que talvez eu vou dar um outro escritório de advocacia com uma estrutura diferente, entendeu? E tenho certeza, a gente vai ter dificuldade, porque a hora que a gente precisar levantar essas informações, pedir um balanço, né, uma demonstração, qual é o seu custo fixo, eu tenho certeza, né, que a gente não vai ter essas informações exatas. Então, vamos ter dificuldade. Então, eu imagino assim, que trata-se uma decisão que deve ser tomada, cada um, né, individual, considerando que eu estou falando a característica de cada um. Não dá para generalizar, entendeu? Então, o que eu estou dizendo, a partir dessa semana, vamos estar mandando para todos os nossos clientes uma agenda para quem tiver interesse, agendar um horário, né? Uma reunião virtual, onde a gente vai começar a trabalhar com cada um interessado, essa estratégia, esse estudo, e fazer um levantamento, e para a gente tentar direcionar aí até dia 20 de setembro, que é a minha data, porque a última semana não dá para ficar fazendo reunião, decidindo isso, porque é a última semana onde a gente vai estar internamente trabalhando, fazendo as adesões ou não, tá? Então, assim, meu cronograma vai até mais ou menos dia 18 de setembro, é o período que eu vou atender, vamos estudar, vamos ter uma conclusão para que na última semana, né, a gente consiga entrar, vai ser um trabalho, vai estar congestionado a Receita Federal, então não dá para ficar aí na última semana conversando, tomando decisão. Então, acredito, assim, dentro do meu cronograma, com tranquilidade, toda decisão tem que estar pronta, concluída até o dia 18 de setembro. Né? Então, gente, isso aqui é só um resumo, né, do impacto final, né, da última análise, né, que o efeito só da CBS, né, ela não é tão grande agora, né, no mês de janeiro, mas tem uma diferença, precisa ser analisado. Temos um problema do Simples Nacional, toda essa alteração da base de cálculo que vai impactar, então precisa sim de uma análise. A parte do lucro presumido e a parte do lucro real, né? Vou trazer esse assunto numa próxima reunião para que não tenha confusão. Por quê? O que a gente traz para quem está no Simples, o trabalho, a análise, as orientação, é diferente para quem está no lucro presumido do lucro real. Né? Mas eu quero trazer individual, por quê? Porque hoje quem está no Simples pode ser que foi desenquadrado, vai ter que ir para o lucro real. Quem está no lucro real, lucro presumido, muitos estão querendo vir para o Simples, né? Fazer adesão, mas precisamos fazer um estudo de toda a estrutura, né? Aonde que está esse faturamento, porque às vezes fazer uma adesão do Simples agora para janeiro, chega no meio do ano, ele sobe o faturamento, enfim, vai ser desenquadrado. Então, isso precisa ser bem analisado. Bom, pessoal, a conclusão que eu já tinha falado, tá? Então, a escolha entre o tradicional e o regime híbrido não possui uma resposta única. Precisa ser tratado caso a caso. Bom, pessoal, eu sei que é muito confuso. Eu não quis trazer aqui uma decisão, né, para cada um, algo pronto, né? Eu só quero trazer aqui o meu cuidado para cada um, que essa parte de adesão do Simples Nacional, né, por regime híbrido precisa ser analisado caso a caso. Tá? Lógico, tem muitas pessoas, empresas pequenas, PJ, que é bem mais simples, né? É uma atividade única, é fácil de analisar. Mas quem tem uma estrutura maior, né, precisa de um trabalho
mais detalhado, porque isso pode, te trazer uma carga tributária, um erro na opção, apesar que a gente tem aí essa mudança, está prevista que ela pode ser alterada semestralmente, mas, pode impactar de uma forma assim, bastante prejudicial ao fluxo de caixa da empresa, se tomarmos uma decisão errada, né, na escolha do regime tributário aí, tá bom? Então, eu espero para vocês ter passado uma orientação, né? O meu objetivo era trazer para todo mundo, porque eu vejo uma certa tranquilidade do empresário, não, é hora de pensar. E o que eu quero, meu objetivo aqui é trazer esse alerta que todo mundo tem que dar uma analisada na sua situação antes de tomar uma decisão. Tudo precisa de um estudo preliminar aí. E nosso prazo aí é setembro, e estamos próximos dele aí. Bom, pessoal, obrigado, a todos, uma boa semana, e qualquer dúvida estamos aqui à disposição.